Irmãos, irmãs, saudamos a todos, pedindo que Jesus abençoe-nos, depositando sobre nós a sua paz, o seu carinho, a sua luz. Os estudos atuais sobre a mente apontam no sentido de aprofundar o seu entendimento, aproximando-os dos postulados da doutrina espírita. Um dos pais da parapsicologia, Joseph Banks Heim, que fez estudos pioneiros nesse sentido na década de 30, apresentando ao mundo essa disciplina conforme nós a conhecemos hoje, a partir dos seus trabalhos na Universidade de Duke, nos Estados Unidos, chegou, já no ocaso da sua vida, a uma conclusão muito interessante, a de que a mente não é física. E essa sua declaração passou desapercebida, um tanto propositalmente, ante as academias da Terra, ante as universidades, ante os cientistas que possuem uma postura de ceticismo, de materialismo, de negação continuada frente às realidades inquestionáveis da existência espiritual. E essa conclusão a que chegara o pai da parapsicologia, de que a mente é algo que não é físico, possui consequências revolucionárias para a ordem social, para a ordem política, para a ordem econômica. E por si só, essa afirmação já deveria ter provocado uma renovação e uma revisão dos valores que estão em voga na Terra. No mundo em que tem primado as guerras, as violências, as misérias, as dificuldades de toda sorte, sentimentos vis como a ganância, o ódio, a inveja, entre tantos outros, deveriam ser postos em xeque, confrontados com essa afirmação feita por um dos mais eminentes psiquiatras do século XX, né? E também pai da parapsicologia. Né? A mente não é física. Isto equivale a dizer que no homem a sua consciência não é produto do rearranjo dos átomos, das moléculas, das células, dos neurônios cerebrais que configuram o cérebro e todo o aparato humano, mas sim que a consciência é algo à parte, é algo independente dessa massa química, deste amontoado de substâncias que formam o nosso corpo. Então, essa simples afirmação que ele faz, certamente temendo já o afrontamento dos seus pares, pela postura ceticista que mantém, postura de negação que mantém, serviria por si só para operar a revolução mais grandiosa pela qual a Terra aguarda. Muitas revoluções já se deram sobre a face terrena. A revolução comercial na Idade Média, que faz ressurgir novamente as cidades, o comércio, a integração. A revolução industrial, que é a responsável por todo o nosso aparato tecnológico e científico da atualidade, desde as nossas roupas até os foguetes espaciais. A Revolução Francesa, que nos brindou com tantas conquistas no campo da liberdade, da expressão política, voto, etc. Revoluções que vêm se sucedendo ao longo do tempo, mas que não têm trazido para o homem os benefícios que ele deseja, que ele espera, pelos quais ele tanto
aguarda. Porque todas essas revoluções têm uma característica em comum. Elas têm se dado de fora para dentro. Têm se dado no âmbito exterior da criatura. Têm se dado fora da criatura. E a revolução que nós precisamos e que é inadiável é a revolução que deverá operar-se no íntimo de cada um. A partir de afirmações com alto poder espiritualizante, como a deste cientista pioneiro e corajoso, de dizer que a mente não é física. A mente é algo distinto do cérebro. A mente, se não é física, ela é o quê? Ela é algo espiritual. Ela é algo que está além da nossa compreensão, além do nosso entendimento. Outro célebre psiquiatra, o Dr. Stanislav Grof, encabeçou pesquisas pioneiras com o uso de barbitúricos, com o uso de substâncias alucinógenas em seus pacientes devidamente controladas, analisando o impacto dessas substâncias sobre as suas consciências, sobre as suas mentes. E a conclusão que ele chegou se avizinha desta do professor Joseph Banksheim, de que a mente, a consciência do ser humano não é física e não está limitada no corpo físico. Pode estender-se além. A sua percepção, a sua visão, o seu alcance, o seu poder, a sua compreensão. E essa conclusão ele chegara através das suas pesquisas, na qual, aplicando essas substâncias químicas que alteram os estados da consciência dos indivíduos, percebia relatos fantásticos que beiravam as narrativas míticas de todos os tempos, que beiravam os relatos dos textos sagrados, falando de reinos de luz, de outras dimensões, de experiências extracorpóreas fora do corpo, de experiências com seres com uma forma diferente, com seres iluminados. E a partir daí, ele vai desenvolver toda uma pesquisa, toda uma teoria no âmbito do que se tem convencionado chamar de psicologia transpessoal, buscando arrebentar as barreiras convencionais da psicologia que encaram o homem e o seu comportamento como meros resultados do local e do ambiente em que este ser vive, se forma, se desenvolve e se expressa. Para Stanislav Grof e toda uma nova corrente da psicologia, este modo de encarar o ser humano está equivocado. E um dos maiores problemas da atualidade é justamente essa visão que nós temos sobre nós mesmos, que é uma visão limitada, uma visão castradora, é uma visão amesquinhante que nós fomos adquirindo no nosso processo de formação educacional, no qual nós não aprendemos nos nossos lares, nas nossas escolas, nas nossas universidades, o que deveríamos aprender, que é explorar o potencial inquestionável e até hoje inexplorado das nossas almas, das nossas consciências, da nossa vida interior. Na Índia, onde a postura filosófica e religiosa é outra, onde até os seus cientistas estão mais abertos para outras possibilidades que extrapolam ao jogo dos átomos e das moléculas em suas configurações, os cientistas estão abertos para entender o homem como uma realidade muito maior do que esta que se apresenta aos nossos sentidos convencionais e que estão restritas ao corpo físico.
Então é todo um despertar que se tem verificado na humanidade, principalmente nos setores da ciência, de que o ser humano é um ser a ser conhecido ainda, é um ser a ser melhor compreendido ainda, o que confere um valor relativo a todo o conhecimento que já se acumulou acerca do ser humano. No templo de Delfos, na antiga Grécia, onde havia inscrição "Homem, conhece-te a ti mesmo", para aqueles que lá iam consultar as forças espirituais, os espíritos, os deuses, como lhes chamavam, através das pitonisas e das sibilas, que funcionavam à maneira de médiums, aquela inscrição era eminentemente significativa, porque convidava o homem que ia lá solucionar problemas de ordem material, pessoal, emocional, financeira, de conflito, etc., porque até os políticos, chefes, governantes das cidades-estados iam lá obter do mundo espiritual a resposta para os seus problemas, para os seus desafios, até mesmo para as questões de guerra e paz entre as diferentes cidades-estados, entre os impérios que haviam na época. Aquela inscrição já fazia uma referência à interioridade, que o ser humano até hoje ainda não assimilou. Nós estamos completamente voltados para fora, para o mundo exterior, e estamos completamente afastados da nossa interioridade, do nosso mundo interior. E quando esse processo for invertido, quando atentarmos não só para a forma, mas também para a essência, para o nosso ser espiritual, para a nossa consciência, para a nossa mente, é que as coisas começarão a mudar em nossas vidas. E quanto mais pessoas despertarem para essa realidade da sua própria espiritualidade, da sua origem e destinação espiritual, não física, para usar a expressão do professor Banks, não física, atingiremos um ponto de massa crítica que será responsável pelo processo de transformação global da Terra. Quando se concretizará as promessas que os espíritos elevados têm feito desde o século XIX, com o advento da codificação espírita, de que o nosso mundo de provas e expiações há de adentrar numa nova fase. Uma fase em que o bem preponderará sobre o mal, o espírito sobre a matéria, as preocupações superiores sobre as inferiores, ao qual Allan Kardec chamou de mundo de regeneração. Então, quando atingirmos essa massa crítica de seres despertos para a sua origem e destinação espiritual, nós adentraremos numa nova fase da humanidade. Fase essa que nenhuma das revoluções que já se operaram na face da Terra, desde a Revolução Agrícola, da Revolução Neolítica na pré-história, até a Revolução industrial e francesa nos séculos XVIII e XIX, e as revoluções tecnológicas que nós estamos vivenciando hoje, ainda não oportunizaram para o ser humano. Porque nós temos avançado muito no sentido exterior, temos mandado sondas espaciais além das fronteiras do nosso sistema planetário, para além do sistema solar, mas estamos cegos para a nossa realidade espiritual. Estamos cegos para o nosso mundo de dentro. Estamos cegos para o nosso eu de dentro, presos que estamos ao nosso eu de fora. Então, essa passagem de mundo de provas e expiações para mundo regenerador operará uma revolução interna dentro das criaturas, dentro de cada espírito, que fará com que compreendamos o mundo, o universo, a natureza, a nós mesmos de uma forma diferente, de um ponto de vista mais elevado, que é o que todas as religiões do passado e do presente apontam para o ser humano, da sua estrutura psíquica, da sua estrutura espiritual em confronto com a material.
Então, a ciência na atualidade, em inúmeros campos, não só na psicologia, mas também na física, na biologia molecular e outros campos, vem se aproximando do que nós poderíamos chamar de morada da alma, dos reinos ondulatórios da energia mental, dos reinos do espírito. Né? E com o aval da ciência, todo o nosso processo de vida sobre a Terra irá modificar-se. E nós passaremos a aprender em casa, nas escolas, nas universidades, coisas muito mais importantes do que temos aprendido até agora e que muitas vezes não tem adiantado de nada para nós administrarmos os nossos conflitos, os nossos problemas, as nossas dores. Porque a viver, né, nós não conseguimos aprender através dos livros, através das teorias, mas apenas nas experiências práticas. Tolerância, compreensão, amor, elevação, iluminação não se adquire lendo, se adquire experienciando, se adquire vivendo. E nós, tão voltados para o mundo exterior, estamos esquecidos que essas conquistas nós só faremos em nosso íntimo, só faremos dentro da gente mesmo, né? Porque são conquistas significativas do ser e que são essenciais para a sua próxima etapa evolutiva na Terra e que são fundamentais para a sua felicidade, para a sua realização, para a sua paz. Então, essas novas correntes psicológicas apontam o ser humano, especificamente a sua personalidade, como algo que se estende além dos limites e parâmetros convencionais. A nossa personalidade está além e aquém do tempo e espaço, está além e aquém das experiências que temos tido nesse plano, a partir do nosso desenvolvimento no lar em que nascemos. Então, a realidade da nossa psique, da nossa personalidade, extrapola este âmbito, vai além desses limites, sendo algo muito mais amplo do que as concepções restritas da psicologia tradicional, convencional. E é forçoso repetir que cada vez um número maior de profissionais da área da saúde, da psicologia, da medicina, da nutrição, da fisioterapia, da fonoaudiologia, estão se voltando mais para o conhecimento da realidade espiritual do ser, passando a encarar o paciente com uma visão maior, com uma visão mais ampla. E isso nós verificamos quando contatamos com profissionais desse meio que já apresentam uma consciência desperta que vai além dos limites convencionais de cada uma dessas disciplinas nas quais se especializarem. Então, os conhecimentos espirituais que até há pouco tempo eram objeto apenas das crenças religiosas, estão adentrando por força das coisas, por não ser mais possível negá-las, nos meios científicos, nos meios especializados, e a partir desse processo, né, esses profissionais estão conseguindo enxergar o ser humano de forma diferente, como dissemos, de forma mais ampla, vendo nos problemas que ele possui não só um mero comportamento de causa e efeito, mas que pode ser algo mais profundo, preso às teias do passado, que vem de outra vida, ou pode ser identificado como uma interferência espiritual negativa, um processo obsessivo, um processo de vampirismo, onde o ser espiritual acaba drenando, vampirizando, sugando as energias do ser espiritual encarnado ao qual ele se mantou, ao qual ele se adaptou, vendo nos problemas da criatura toda essa dimensão
extrafísica, extrasensorial, que vai além dos limites do corpo e do cérebro. Porque os nossos problemas não estão no corpo, não estão no cérebro, estão na mente, estão na consciência. E o que a medicina tradicional, a psicologia tradicional tem feito é tratar o corpo e o cérebro, esquecidos da mente, esquecidos da consciência. Mas inúmeros teóricos, inúmeros estudiosos, inúmeros especialistas estão operando uma revolução lenta, paulatina e silenciosa no âmbito dessas disciplinas, mas que já abrem os consultórios, em muitos casos, para especular se os problemas que um determinado indivíduo está enfrentando não são decorrentes de existências passadas, não são decorrentes de um processo obsessivo, não é decorrente de um compromisso kármico, etc. Edith Fiore, eminente psicóloga italiana, escreveu um livro sobre possessão espiritual, no qual ela analisa minuciosamente, como sendo algo novo a ser compreendido, o que Allan Kardec já explorava no Espiritismo, no livro dos Médiuns, no capítulo referente às crises obsessivas. E nesta obra, ela propõe aos terapeutas, seus pares, seus iguais, que se abram essa possibilidade para encarar em crianças, em jovens, em pessoas adultas, a interferência de seres espirituais como fatores desequilibrantes e trabalharem isso no consultório. Então, o tempo virá, esse tempo não vem longe, em que o que hoje nós estudamos, analisamos, aprendemos dentro da casa espírita, vai ser um conhecimento partilhado em todos os setores do conhecimento humano, em todas as especialidades médicas. Esse tempo não vem longe. Então, a personalidade vista dessa forma, como anterior ao corpo e posterior a ele, pré-existente ao corpo e sobrevivente a ele, conforme René Descartes, filósofo francês que viveu no século XVII, dizia: penso, logo existo, subordinando a existência, o existir, ao pensamento. Eu existo porque eu penso, e o pensamento não é uma produção cerebral, é uma produção mental, é a nossa mente que pensa, não o cérebro. O cérebro é uma espécie de computador da mente, ao qual a mente está diretamente ligado e ditando os comandos para o corpo físico. Joana de Ângeles, ao examinar o ser humano sob este viés, sob este ponto de vista, como um ser espiritual, momentaneamente em trânsito num plano cheio de limitações, qual o da Terra e o do corpo físico, ao estudar a personalidade do ser sob esse ponto de vista, aponta alguns fatores desintegradores da personalidade que prejudicam a sua harmonia, prejudicam o seu bem-estar, prejudicam a sua saúde interior. O primeiro deles seria a autocompaixão. É muito comum esse comportamento na maioria dos seres humanos da Terra, uma vez que nos encontramos numa faixa consciencial, numa faixa evolutiva, caracterizada por uma grande imaturidade e um grande desconhecimento das questões espirituais referentes à nossa própria natureza. Então, em função dessa imaturidade espiritual, o ser humano comporta-se como se fora criança. O apóstolo Paulo, numa epístola que ele endereça aos Coríntios, assevera o seguinte: quando eu era criança, fazia coisas de criança. Agora eu faço coisas que condizem com o meu estado interior. Fazendo uma referência direta ao seu despertamento a partir do contato que ele tivera com Cristo, as coisas espirituais. E
fazendo menção, né, ao estado anterior dele, que ele compara ao de criança, por não compreender a realidade maior da qual ele fazia parte, e que Jesus, naquele célebre momento da estrada de Damasco, quando Cristo aparece para ele, depois da morte, depois da ressurreição, o Cristo aparece não como uma forma física, mas sim como uma fonte de luz que chega a enceguecer o apóstolo, segundo a narrativa dos Atos dos Apóstolos, e que ele acaba despertando para uma realidade superior ao chamado do Cristo. Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo passa a adotar então o nome latino de Paulo, convertendo-se ao cristianismo e sendo um dos principais espalhadores da mensagem cristã na Terra, até os dias de hoje. E as suas epístolas são dotadas de informes espirituais, de esclarecimentos interiores muito oportunos, que nós deveríamos ler com maior frequência, a fim de interpretá-las sob o ponto de vista da doutrina espírita. Então, quando eu era criança, fazia coisa de criança, diz o apóstolo Paulo. Podemos nos perguntar se não estamos nessa condição ainda, de crianças psicológicas, revelando através dos nossos pensamentos, das nossas palavras, das nossas ações, das nossas condutas e comportamentos, grandes laivos de imaturidade, de infantilidade, como a da autocompaixão, em que adotamos uma posição de vítima e nos vemos como sendo perseguidos por todos, nos vemos como sendo alvo do ódio gratuito de todas as pessoas, nos vemos como objeto da conspiração do mundo. Todos estão contra mim, né? E eu mergulho, me afundo cada vez mais num poço de profundezas incalculáveis de negativismo, porque em adotando essa condição de vítima, de vitimismo, eu acabo enfraquecendo o meu centro espiritual, a minha essência, o meu eu, e abrindo brechas para a instalação de doenças, para a instalação de entidades espirituais que vão me vampirizar, que vão me obsedar, que vão drenar energias minhas, brechas para desequilíbrios emocionais, brechas para desentendimentos com a minha esposa, com o meu esposo, com o meu filho, com minha filha, com meu pai, com a minha mãe, com os meus familiares. Então, é indispensável nós abandonarmos essas condições de vítimas. Todos nós temos problemas. Isso é até o que nos caracteriza como seres humanos. Se existir algum ser humano sobre a face da Terra que não tenha um problema, um conflito, um drama, certamente não é um ser humano, né? Porque essa é uma característica básica da nossa natureza, na atual faixa consciencial que nos encontramos. As dificuldades, as dores, os sofrimentos, os pesares, os problemas de toda a ordem, eles nascem das desarmonias da nossa alma e interferem na nossa vida da maneira como o educador interfere nos processos da aprendizagem das crianças, de modo a fazê-las compreender o que precisam compreender. Então, os problemas que nós temos são nossos professores. Eles vêm nos ensinar, através da sua solução, da sua superação, o que nós precisamos aprender. Cada problema que nós enfrentamos faz referência, faz menção a algo dentro de nós que não está bem e que nós certamente fechamos os olhos. Voluntariamente, talvez, não tenhamos querido ver. Só que se a gente fecha os olhos para isso que está dentro de nós, está nos incomodando, não faz com que o que está lá dentro deixe de estar, simplesmente por fechar os olhos ou não querer ver. Jesus já dizia, né,
que a maioria das pessoas se encontra num estado de cegueira. E essa metáfora empregada pelo Cristo se adequa muito bem a essa nossa condição de considerar o nosso íntimo, porque nós não queremos olhar para dentro da gente, talvez por medo do que iremos encontrar ali, né? E nós precisamos vencer esse medo, olhar para dentro e passar a fazer o trabalho interior que necessitamos, né? Trabalhar os nossos medos, as nossas angústias, as nossas aflições, né? O que é impedimento, o que é obstáculo dentro de nós precisa ser vencido, porque todas as dificuldades que encontramos fora da nossa vida, encontramos fora de nós, refletem as dificuldades que estão dentro de nós. É como o imã em função da limalha de ferro. A limalha de ferro é toda atraída pelas correntes de força produzidas pelo ímã. Nós, da mesma forma. O que ocorre fora da gente é espelho para o que está ocorrendo dentro da gente. E muitas vezes nós não queremos ver. Então, olhar para dentro de si. Conhece-te a ti mesmo, lá do templo de Delfos, na antiga Grécia. É um convite permanente para nós compreendermos os enigmas da nossa alma, os enigmas do nosso ser, para os quais nós estamos instrumentalizados pelos conhecimentos que felizmente nós temos, pois que nós espíritas somos bem-aventurados por termos à nossa disposição um conjunto de ensinos que nos auxilia a nos compreender melhor e a gerenciar melhor as dificuldades da nossa vida. É claro que ainda tem espírita que adota essa condição de vitimista, de ter pena de si mesmo, de ter dó de si mesmo, de achar que o mundo está conspirando, que são as entidades obsessoras que não me deixam em paz, quando na verdade é ela própria que não está bem e precisa se reajustar. Então muitos ainda vêm na casa espírita com o pensamento de que aqui vão resolver todos os problemas. Estão equivocados. Muitos procuram as casas espíritas como na antiguidade se procurava um oráculo de Delfos, para lá resolver os seus problemas. Casa espírita não vai resolver problema de ninguém. O que resolve problema é a própria pessoa, é o próprio espírito, é o ser espiritual. A casa espírita é uma casa voltada para o auxílio, mas a fim de ajudar a pessoa a se ajudar, porque a casa espírita não tem como resolver o problema de ninguém. Ela instrumentaliza a pessoa a conseguir superar os seus problemas, administrá-los melhor, gerenciá-los melhor. Então, muitos ainda adotam essa posição de compaixão extremada e nociva por si mesmos, né? Esquecidos de que tem um potencial enorme dentro de si. Jesus dizia, vós sois deuses, e nós estamos cegos para essa realidade, para esse potencial, para essa força que está em nós, e nós ignoramos, né? É indispensável que nós despertemos para ela. Inúmeras pessoas que já passaram pela Terra em condições que conspiravam contra os seus projetos, contra as suas missões de vida, e demonstraram, ao voltar-se para dentro de si mesmo, e encontrando dentro de si a força de que precisavam, demonstraram a superação das situações e circunstâncias mais adversas. Helen Keller, por exemplo, cega, surda e muda, comoveu a humanidade pela sua elevada cultura, pelo seu elevado cabedal de conhecimentos, pela sua fé extremada, pelo seu amor a Deus e ao próximo. Cega, surda e muda. Nós enxergamos, nós falamos, nós ouvimos e não nos aproximamos desse espírito. Helen Keller, né?
Steinmetz, mesmo aleijado, contribuiu para o engrandecimento da física de forma inimaginável. Stephen Hawking, físico ainda encarnado, vítima de uma doença que afeta o sistema neurológico, está preso a uma cadeira de rodas em esclerose profunda, comunicando-se por um processo, me fugiu o nome, um sintonizador de voz pelo computador, e apresentou uma das teorias mais atuais no campo da física acerca das origens do nosso universo e sobre os buracos negros e o macrocosmo, mesmo estando atrelado a uma cadeira de rodas. Né? Beethoven, vitimado pela surdez, cerrou os pés do seu piano, colocando sobre o chão e com o ouvido, a orelha colada ao chão e ao piano, compunha as mais sublimes melodias, sentindo as vibrações que essas repercutiam em sua pele. Surdo, compôs as suas sinfonias mais fortes, de mais alto teor. Demóstenes, na antiga Grécia. Gago, recorreu aos seixos da praia, colocando sobre a língua para corrigir a sua dicção, e tornou-se o mais famoso orador da antiguidade clássica. E os exemplos podem ser multiplicados ao infinito, de pessoas que não tiveram pena de si mesmas, de pessoas que não acharam que o mundo estava conspirando contra elas, porque tinham limitações, porque tinham problemas, porque tinham dificuldades, e as superaram, demonstrando que o ser humano é muito mais que o corpo físico, que o ser humano é algo que vai além das limitações da matéria, demonstrando de forma insofreável e inquestionável as realidades imorredoras da existência espiritual do ser. Um segundo fator de desintegração da personalidade, apontado por Joana de Ângeles, é a queixa. E nós nos enquadramos dentro desse fator desintegrante da harmonia do nosso ser, porque passamos grande parte do dia nos queixando, em função dos dias atribulados que vivemos na Terra, onde não conseguimos conviver com o corre-corre, com a pressão do dia a dia, com a sensação de estafa, de estresse, de cansaço, e damos vazão à queixa, que em nada nos ajudará. Ao invés de mudarmos a nossa forma de encarar as coisas, nos escoramos na queixa, que só agrava ainda mais as nossas dificuldades sem resolvê-las. E um terceiro fator de desintegração da personalidade apontada por Joana de Ângeles são os comportamentos exóticos, que muitos de nós muitas vezes adotam no seu dia a dia como reflexo dos conflitos e dramas interiores não solucionados. Todos nós, em última análise, precisaríamos de terapia, só que muitas vezes a terapia psicológica pouco pode nos oferecer. Precisamos de algo mais profundo, que vá de encontro às necessidades da nossa alma. Precisamos da terapia evangélica, proposta por Jesus há mais de 2000 anos. Ele que já foi apresentado por inúmeros psicólogos, psicanalistas, terapeutas, como o maior psicoterapeuta da humanidade. E toda a sua proposta consistia no amor. E o apóstolo Pedro, que conviveu estreitamente com o Cristo e foi o seu continuador imediato após o regresso do Cristo à espiritualidade, formulou numa epístola, numa carta que escreveu, a terapia do amor de uma forma muito sublime.
O amor cobre a multidão de pecados. Para resolver os males da nossa alma, os nossos dramas interiores, os nossos conflitos superlativos enormes, há que se recorrer ao amor, nos moldes evangélicos, de modo a renovar as matrizes da nossa alma, a fim de que, através do amor, consigamos solucionar os enigmas do nosso ser e todos os problemas que enfrentamos. Conta-se que um grupo de pessoas encontrava-se espantado, encontrava-se verdadeiramente estupefactas ante uma luz poderosa que aproximava-se celeremente delas. Quando essa luz chegou-se mais próximo, viram o desenho de um homem. E um dos que lá estavam perguntou: tu és um Deus? E aquele homem transformado em luz disse que não. Outro perguntou: tu és um profeta? E aquela luz resplandecente respondeu que não. Outro perguntou: tu és o mensageiro dos deuses? A luz respondeu que não. Outro perguntou: tu és um anjo? A luz respondeu que não. E outro perguntou: mas afinal, o que tu és? E a luz respondeu: eu sou um homem que já acordou, que já despertou para as dimensões maiores da experiência espiritual, para o conhecimento profundo da nossa natureza, origem e destinação. A nossa vida neste plano é uma mera passagem, como temos nos habituado a ouvir e a ler na literatura espírita. Estamos aqui vivendo apenas um momento fugaz de uma existência muito maior. Estamos aqui vivendo um pequeno elo de uma corrente cujos elos se perdem tanto na direção do passado remoto quanto na direção do futuro distante. Nós estamos aqui vivendo com os nossos dramas e problemas na tentativa de solucioná-los, a fim de despertarmos a nossa consciência e nos iluminarmos, como Cristo se iluminou, como Siddhartha Gautama, o Buda, se iluminou, como Moisés, ao contato com Deus, iluminou-se. De modo que acordemos para a nossa realidade diária, compreendendo a dimensão espiritual da nossa existência, as intercorrências extrafísicas que operam sobre nós e aprendendo aos poucos a administrá-la, gerenciá-la melhor. Nós agradecemos a atenção de todos e rogamos a Jesus, o nosso mestre, o nosso grande psicoterapeuta, que nos auxilie na solução de todos os problemas que trazemos em nosso íntimo, superando-os definitivamente, alcançando a paz que desejamos e a redenção que precisamos e que é o objetivo da atual encarnação. Que Jesus nos abençoe.